Boa noite, meu nome é Ney Herman e agradeço muito o fato de você permitir que eu entre em sua casa neste momento. Até bem pouco tempo atrás eu apresentava o programa Opinião aqui na ETV Campos Gerais. Por questões comerciais, este programa só será exibido na TV Vila Velha, NET, canal 16, todo sábado às 9 horas da noite. Isso em suas edições inéditas. Mas eu não queria romper o vínculo com a ETV Campos Gerais. Por isso, criei, com autorização do diretor Guilherme Picunas, um novo programa. Este programa se chama Lente Aberta. A filosofia é muito parecida com o do programa Opinião. O programa Opinião é regido pelas ideias de Edgar Roquette Pinto, o pai da TV e da rádio educativa no Brasil, o pai da antropologia social no Brasil. Um homem que acreditava piamente que os veículos de comunicação tinham um papel preponderante na formação cultural do povo brasileiro. Mas este programa tem um outro mentor além de Roquette Pinto. Antônio Gramsci, filósofo italiano, militante político, comunista de origem, mas que acabou influenciando os sociais-democratas do mundo inteiro ao longo do século XX. Ele acreditava que o jornalista era o cronista da cidade em que vive. Portanto, se o jornalista é o cronista da cidade em que vive, automaticamente ele ajuda a sociedade a se autoconhecer. E essa é, modestamente, a tentativa deste programa, de colaborar com a nossa sociedade, a sociedade dos Campos Gerais, no autoconhecimento dela mesma e da sua parte como integrante deste imenso país que é o Brasil. O tema de hoje, as origens do atual momento econômico. E comigo no estúdio está o professor Emerson Wilgenberg, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, boa noite. Boa noite, Ney. Muito obrigado, uma honra estar participando do seu primeiro programa. Agradeço sua presença aqui e tenho certeza que a aula de hoje vai ser muito interessante. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta e hoje nós vamos falar sobre as origens do atual momento econômico. Comigo no estúdio, como eu apresentei no fim do bloco anterior, do bloco de abertura, o professor Emerson Wilgenberg, que é doutor em economia, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua presença novamente e eu gostaria que nós partíssemos de alguns conceitos básicos para ajudar o público a entender depois o que houve na sequência. O senhor não se incomoda? Sem problemas. Então, pelo básico operacional, o que é inflação? Inflação, a definição de manual, como costumamos dizer, é a alta contínua e generalizada dos preços em geral. O mercado, no seu dia a dia, funciona com subidas e quedas de preço, regidos por mecanismos de oferta e demanda. Quando o aumento de preços ele é generalizado, isso caracteriza um processo de inflação. Esta inflação ela é medida por um índice de inflação. Quem está nos assistindo conhece certamente, ou já ouviu falar de vários deles. INPC, IPCA, IGP, cada um deles procura medir uma cesta, um conjunto de bens e serviços que varia de índice para índice. O índice que nós utilizamos, e certamente vamos tratar bastante do problema da inflação aqui, o índice oficial, e entendamos oficial não como um índice chapa branca ou índice maquiado, mas o índice que o governo usa para monitorar a inflação e tomar suas decisões de política econômica, é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor ampliado, um índice que é calculado pelo IBGE, que pega famílias com renda que vai até 40 salários mínimos, daí o nome ser ampliado. Então, uma gama muito grande de consumidores é abarcada por este índice. E agora eu quero voltar um pouco no tempo. O que é hiperinflação? Hiperinflação é quando você tem índices de inflação que são extremamente altos. Aqueles que são um pouquinho mais velhos certamente lembrarão e certamente também não terão boa lembrança desse período, em situações de que um determinado produto aumentava 2 ou 3 vezes na semana. Um produto ele não dobrava de preços ao longo de muito tempo. Essa dobra de preço era coisa de 2, 3 meses. Então, quando o processo de inflação, quando o governo perde o controle da inflação, ela se degenera para um mecanismo mais extremo de hiperinflação. Isso acaba por causar uma série de problemas muito graves. O principal deles é perda de noção de preço relativo. A economia trabalha muito com preço relativo, basicamente trabalha com preços relativos. O que é isso?
alguma coisa se torna cara ou barata para qualquer um de nós consumidores em relação a alguma outra coisa. O preço de um determinado bem ele não é caro ou barato por si só. Todos nós, quando vamos tomar alguma decisão de consumo, de comprar, desde as coisas mais simples até as coisas de mais alto valor, comparamos preços não só entre um item da mesma categoria, mas comparando esse item com outros produtos substitutos que vão complementar. Então, você tem a noção de relatividade de preços estabelecida numa economia estável. Quando a economia passa a um processo de hiperinflação, como a alta de preços é muito grande, a relatividade entre os preços ela se perde, o que torna muito mais difícil, tanto para pessoas, quanto para empresas, quanto para o governo, tomar decisões econômicas. Ou seja, não existe um cenário definido para se ter um planejamento a médio e longo prazo, porque você não sabe o que vai acontecer. Exato. Basicamente isso. Nós conversávamos em outros veículos de comunicação, particularmente a Rádio CBN, onde eu também trabalho, e lá o senhor explicava que na época da hiperinflação, as pessoas pegavam o dinheiro do salário e saíam correndo para o supermercado no mesmo dia, porque talvez no dia seguinte os preços já estivessem alterados, como com certeza estariam. Aquela bendita maquininha de remarcar os preços era o som mais comum dentro dos mercados, depois da conversa, do som das pessoas literalmente criticando os preços e o governo da época. Então eu gostaria que o senhor mencionasse justamente isso. Quem mais sofre com a hiperinflação ou com a inflação, mesmo que seja normal? Uma inflação elevada ou algo que se degenera para uma hiperinflação equivale a você cobrar um imposto. Muitos economistas se referem à existência da inflação como um mecanismo de imposto inflacionário, que é cobrado de quem? Infelizmente do mais pobre. Quanto menor for a capacidade do indivíduo de se proteger contra a inflação, maior vai ser a sua perda de renda. Como a renda essa renda perdida simplesmente não vai evaporar, ela vai para algum lugar. E algum lugar acaba justamente sendo a renda migrar para quem tem essa condição maior de proteção. Então, todo e qualquer indivíduo que não tem, numa situação de inflação alta ou de hiperinflação, acesso ao sistema financeiro, e nós vamos lembrar também, nos referindo novamente ao período de hiperinflação, naquela época mesmo as contas correntes nos bancos eram remuneradas diariamente, não era necessário se fazer uma aplicação, o banco tratava disso. Então, naquela época, pessoas que tinham acesso simplesmente a uma conta corrente no banco conseguiam se proteger minimamente da inflação. Aqueles que não tinham acesso a esses mecanismos básicos de proteção acabavam perdendo seu poder aquisitivo. Você bem mencionou, a tentativa era de, tão logo se recebesse o salário, gastar esse salário comprando bens e serviços, aqueles que eram necessários para o dia a dia. Ou seja, tentar, na medida do possível, preservar o poder de compra, porque esse poder de compra se esvaía muito rapidamente. O quilo do arroz e do feijão estava 10, 15, 20% mais caro no próximo mês ou na próxima quinzena, ou eventualmente em períodos de pico na próxima semana. Então, infelizmente, quem perde com a inflação é quem não consegue se proteger, ou seja, quem tem menor renda. E agora eu quero partir direto para 92, eu vou fazer uma breve interrupção aqui, apenas para recapitular do ponto de vista político o que aconteceu. Em 1992, o ex-presidente Fernando Collor sofre um processo de impeachment, é afastado e o seu vice era Itamar Franco. Itamar Franco era um nome obscuro da política nacional, alguém sem peso nenhum. Mas se cria em torno dele o presidencialismo de coalizão, ou seja, vários grupos dando sustentação àquela figura em potencial. E dentro desse grupo, o grupo que dava apoio a Itamar Franco, se destaca um nome, Fernando Henrique Cardoso, na época ministro da Fazenda. E surge então o Plano Real. Professor, eu gostaria agora que o senhor destacasse desse período conturbado, que foi o início dos anos 90 na política, o que resultou de bom em 94 com o Plano Real. Como foi implementado o Plano Real? O que era a unidade real de valor, por exemplo, a URV? Basicamente, o que foi possível fazer à época foi aglutinar em torno do nome de Fernando Henrique Cardoso uma série de pessoas, uma série de nomes da academia, do mercado financeiro, que foram capazes de elaborar um plano para controlarmos o que ficou conhecido à época como inflação inercial. Qual é o problema de uma economia com uma inflação muito alta? Na tentativa de preservar o seu poder aquisitivo, empresas, governo, passavam a indexar seus preços. O que é a ideia da indexação? Eu não usar mais a moeda corrente do país. Eu passar a buscar ou no dólar,
ou num título público que foi o RTN, por exemplo, ou a TN em algum certo instante, quer dizer, eu vou reajustar meus preços diariamente. Para quem está nos ouvindo agora, para ficar mais fácil, eu passo a utilizar todo e qualquer produto, um eletroeletrônico. Se eu fosse comprar hoje um telefone celular, ele estaria numa loja aqui no Brasil sendo cotado em dólar. Ou seja, você precisaria saber qual é a cotação do dólar hoje para converter em reais para ir cobrar o preço do consumidor. Então, todo mundo passava a indexar seus preços. Isso era um problema. Outro problema, como você perdia aquela noção de relatividade de preços, não só fornecedores de bens e serviços, mas como todas as pessoas passavam a trabalhar com uma noção de inflação preventiva. Ou seja, se eu tenho ideia de que o meu fornecedor vai reajustar os preços dele a uma média de 20% ao mês, por exemplo, eu passo a reajustar meus preços em 25%. Porque vai que ele reajusta mais, eu não posso perder. Então todo mundo, ao tentar se preservar, buscava, além de indexar seus preços, a colocar em cima disso uma certa taxa de risco, para cobrir eventualmente esse custo operacional. Ou seja, os preços subiam de uma maneira absurda. Exatamente. Então, o grande desafio era como quebrar esse mecanismo. Antes do Plano Real, se tentou trabalhar com a ideia do congelamento de preços. Ou seja, de um dia... Em 1986, com o Plano Cruzado. Inauguramos, né, tivemos alguns congelamentos de preços, né, a partir de 86, né, mas a ideia qual era? Era, a partir de um determinado instante, como o próprio nome está dizendo, impedir esse mecanismo de congelamento na base de uma medida administrativa por parte do governo. Qual é o problema disso para a gente chegar ao Plano Real e entender como é que isso foi solucionado? O problema é que nem todo mundo na economia reajusta preços no mesmo dia. Alguns reajustam preços na segunda-feira, outros na sexta-feira, outros na quarta-feira. Toda quarta, toda segunda e toda sexta as pessoas, os agentes econômicos, recompunham seus preços. O grande problema era o seguinte: digamos que o congelamento foi anunciado numa quarta-feira. Eu reajustei o meu preço, ou seja, recompus o meu preço na terça-feira. Portanto, na quarta-feira meu preço está teoricamente num nível real adequado. Você, digamos, que é para quem eu vendo, eu sou seu fornecedor de matéria-prima, você reajustaria seu preço na quinta-feira. Na quarta-feira houve o congelamento, você foi impedido de fazer isso. Como nós estamos falando de inflação muito elevada, você teve 10, 15% de perda na semana, que você iria recompor. O problema é que agora você não pode mais, porque os preços estão congelados. Ou seja, eu como seu fornecedor, vou tentar lhe vender, né, o meu insumo a um preço reajustado, você não terá condições de comprá-lo, porque você não terá condições de repassar isso ao seu cliente. Então você criava uma série de problemas de desorganização que implicavam, por exemplo, em desabastecimento. Implicava-se também, como em qualquer situação onde você estabelece um mecanismo de congelamento, na existência de mercado negro, né, um mercado à margem da lei. Então, o preço de tabela é esse, mas se você quer, eu só consigo te vender a esse determinado valor. Então, simplificando, sumiam os produtos do mercado e, novamente, os mais pobres eram penalizados, porque quem tinha dinheiro conseguia comprar no mercado negro. Exatamente. Então, qual foi a tentativa da implantação aí, já chegando ao Plano Real? Como é que eu resolvo esse problema? Já que os congelamentos não funcionavam por conta disso, como é que eu resolvo esse problema? Não só o problema da área privada na economia, mas também no setor público. Também o que acontecia à época, coisa que infelizmente andamos repetindo agora no passado mais recente, era você tentar usar o poder das empresas estatais para conter a inflação. Ou seja, não repassar reajustes de custos dessas empresas aos seus consumidores finais. Na medida que eu não repassasse isso, a ideia é que eu arrefeceria o processo de inflação. Mas quebrava a empresa na sequência. Às custas de criar dificuldades para a empresa que teriam que ser resolvidas no futuro. Então, como resolver o problema de tentar fazer com que empresas, setor privado, conseguissem reajustar seus preços ao mesmo tempo? Porque se eu conseguisse criar um mecanismo que todos reajustassem seus preços ao mesmo tempo, quando fosse colocada a ideia de um congelamento, vamos lembrar que não houve congelamento, mas a ideia de eu congelar preços, todo mundo os preços relativos estariam equilibrados. Alinhados. Alinhados. Então, quer dizer, ninguém perderia nem ganharia muito, a economia conseguiria funcionar a partir daí. Isso foi feito com a criação da URV, a Unidade Real de Valor. Ela valia o que valia $1. Então seria como se o governo, paulatinamente, ao contrário e aí está talvez a genialidade do plano,
todos os planos anteriores tentaram terminar com a indexação para daí alcançar a estabilização. O que o Plano Real fez foi, no primeiro instante, incentivar a indexação para que todo mundo se mantivesse alinhado, ou seja, se todo mundo corre ao mesmo tempo, a distância entre cada um deles permanecerá constante. Então, incentivou-se a indexação de todo mundo, indexação, né, até diária, para que a partir de um determinado instante, ou seja, a partir de 1º de julho, quando foi implantada, quando a ORV foi trocada pelo real, né, todo mundo estivesse com os preços alinhados. De fato, foi isso que aconteceu à época. Então, conseguimos manter a estabilidade com base nessa ideia, e lembrando que a ORV equivalia a $1 quando foi trocada pelo real, graças a também uma política de juros muito altos que praticávamos à época. O real acabou valendo inclusive mais do que $1. Chegamos a comprar aí por 90 centavos de real $1 no início do plano. Então aí tínhamos a ideia de que este real que estava valorizado frente ao dólar seria capaz de ancorar os preços. Então trabalhamos com uma ideia de uma âncora com base no câmbio. Isso, infelizmente, tem seus riscos. Efeitos colaterais. A taxa de juros, por exemplo, chegou a quantos por cento ao ano? Em momentos de crise, ela chegou a mais de 40%. Mas em momentos de crise, o problema de um sistema como esse é justamente a vulnerabilidade externa que o país fica submetido. Ou seja, o país corre um risco a respeito de variáveis que ele não tem condição de controlar. Tivemos várias crises de países emergentes nesse período que vai aí do início do Plano Real até 1999. Então, por conta dessas crises, cada vez que havia uma crise em algum outro país, os capitais que aqui estavam tendiam a migrar. Isso implicava, como a ideia era manter um câmbio relativamente fixo, e aí me permita abrir um parênteses, como é que eu torno a taxa de câmbio fixa? Colocar na lei é um mero ato burocrático. Na prática, como é que isso funciona? O país tem que ter reservas cambiais. Se eu quero fixar o preço de alguma coisa, no caso dólar, quando há uma demanda de dólares maior que a oferta, se o mercado flutua, a tendência é que o real se desvalorize, ou seja, o preço do dólar aumenta. Como eu quero manter o dólar fixo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar das minhas reservas para ofertar dólares e impedir esse mecanismo de aumento do câmbio. Ou seja, só é possível manter um câmbio fixo na medida que o país disponha de reservas cambiais para tanto. A partir do instante que as reservas cambiais acaba o câmbio fixo. Então, tentamos manter o câmbio razoavelmente fixo. Nunca ele foi fixo no sentido de ter um número. Nós trabalhamos sempre com a ideia de bandas cambiais, intervalos nos quais o Banco Central permitia que a moeda oscilasse, mas a partir do rompimento ou da tendência de romper esses intervalos, o Banco Central entrava ou vendendo dólares ou comprando dólares para manter o preço uma certa estabilidade. Nós já vimos, a partir dessas várias crises e a partir dos reflexos que elas nos impunham, por exemplo, a tentativa de você fazer com que os capitais então não saíssem do país, era simplesmente oferecer uma taxa de juros mais alta. Na medida que eu tenho uma situação na qual o investidor lá de fora acredita que haverá uma desvalorização, a tendência é fazer com que ele vá embora. E podemos entender isso uma continha muito simples, fazer números altos e redondos para quem está nos assistindo aqui consiga acompanhar esse raciocínio. Digamos que eu aplico lá, entrei aqui com $100, digamos que essa taxa de câmbio estava 1 para 1. Então os meus $100 compraram R$100 e eu investi aqui na Bolsa de Valores ou investi comprando dívida pública. Digamos que esse meu investimento rendeu 100%, para arredondarmos a conta. Então, meus R$100 vai render mais 100, dá R$200. Digamos que também na mesma época, o real se desvalorizou em 100%. Ou seja, agora quando eu tiver meus R$200 e for para comprar dólar, vou precisar gastar R$2 para cada dólar. Ou seja, meus R$200 compram os mesmos $100. Ou seja, aquele 100% que eu ganhei na minha aplicação financeira foi corroído pela taxa de câmbio. Então, na medida que eu tenho, ou que os agentes econômicos lá de fora percebem um risco de desvalorização,
eles passam a exigir aqui dentro do país uma taxa de juros mais alta para que eles de fato tenham uma taxa, uma remuneração, financeira. Uma compensação financeira em dólar. Ou seja, eu passo a embutir nessa taxa de juros aquilo que eu imagino que vai ser a desvalorização. Então isso acaba forçando também o próprio país a trabalhar com taxas de juros mais elevadas, que acabam certamente impondo mais dificuldades ao setor público, que vai ter que pagar essa taxa de juros mais alta. Professor, agora eu preciso passar um pouquinho para frente, passar um determinado período de tempo e ir até 1999, quando o Brasil rompe com essa política e cria o famoso tripé da economia. Então, câmbio variável, já não câmbio fixo, usando o dólar como referência, metas de inflação e superávit fiscal. Por que esse tripé era tão importante? Então veja, em 99 o país, a partir da crise, de várias crises, da crise da Rússia predominantemente, o país já não tinha mais condições de suportar este regime de câmbio fixo. Passou a partir daí a ter que, embora já tivesse, também é importante que se diga, o país já estava se preparando, a ideia era sair deste mecanismo de câmbio relativamente fixo, mas de maneira gradual, justamente porque o medo era que a inflação retornasse. Infelizmente, os acontecimentos externos se precipitaram, esse gradualismo foi abandonado. Então, passou a existir o seguinte questionamento na equipe econômica. Bom, se trabalharmos com a ideia de ter um câmbio relativamente fixo como âncora para segurar os preços, e vamos entender qual a lógica da âncora para segurar os preços. Na medida em que eu imponho uma determinada taxa de câmbio que torna o produto importado competitivo aqui dentro, eu impeço ao produtor nacional que aumente seus preços, ou imponho a ele também uma necessidade de competição maior. Isso de fato aconteceu com bens, mas não aconteceu com serviços. E o que tende a acontecer também nesses processos de valorização de câmbio é isso. O produto, ele até pode ter a sua evolução, o aumento de preço contido. Mas nós, né, não temos a condição de trazer aqui um chinês para cortar o nosso cabelo, que é um exemplo bastante colocado, né? Então, prestação de serviço é uma coisa que acaba criando uma série de dificuldades. Pois bem, então, na medida em que eu usava o câmbio para aumentar a oferta de bens aqui dentro e conter preços, e esse mecanismo já não foi mais possível na medida que o real se desvalorizou, essa desvalorização também, vamos lembrar, impõe custos indiretos às empresas. Se as empresas ofertam o produto aqui, mas importam um determinado insumo, isso ficando mais caro, tende a tornar o produto final mais caro também. Então a grande interrogação era, bom, se não temos mais esse mecanismo de ancoragem de preços via câmbio, o que é que pode ser feito? Então emergiu daí a ideia, não, vamos trabalhar com um sistema de metas de inflação. Então, esse sistema pressupõe a existência de determinadas condições que ficaram conhecidas como tripé da política macroeconômica, ou seja, os três fundamentos da condução de política econômica que nos garantiriam uma determinada condição de estabilidade na economia. Então, qual é a ideia? Começando pelo próprio nome, o que é uma meta de inflação? Então, com algum tempo de antecedência, na nossa legislação, que foi implementada lá em 99 e não mudou até hoje, isso é um decreto que foi estabelecido, pressupõe a ideia de que com 2 anos de antecedência, o Conselho Monetário Nacional estabelece para o Banco Central uma meta para a inflação. Geralmente isso é feito no meio do ano, né? Então, no meio do ano agora, em 2015, o Banco Central já sabe qual é a inflação que ele tem que perseguir para 2017, sempre com 2 anos de antecedência, até porque o Banco Central tenha condições de operar isso, para que essa meta não fique muito casuística, porque quanto mais próximo eu deixo do acontecimento, eu torno o Banco Central mais limitado na sua atuação, ou posso trabalhar com uma ideia mais casuística, olhando quanto à inflação que vai acontecer e coloco aquilo como meta, que acaba não sendo de fato uma meta a ser perseguida. Então, o Banco Central é obrigado a perseguir esta meta. Essa meta tem um centro, que as pessoas conhecem, já ouviram certamente por aí, o tal do centro da meta. Como em economia as coisas não são matemáticas, não são exatas, você tem uma série de outras variáveis que podem intervir no processo, essa inflação ela considera-se que o Banco Central cumpriu de fato a sua missão
se a inflação ficou dentro de um determinado intervalo. Ele tem que perseguir o centro da meta, mas ele pode ter, no nosso caso aqui, nos últimos anos a meta tem sido 4,5%, mas considera-se a meta cumprida se a inflação ficar entre 6,5% e 2,5% ao ano. Então, esta é a ideia da meta de inflação. Eu vou pedir que o senhor explique o restante do tripé depois do intervalo. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. Para quem começou a assistir o programa neste momento, o programa Lente Aberta vai substituir o Opinião e passa a ser exibido apenas na TV Vila Velha, NET, canal 16, todo sábado às 9 horas da noite. Toda terça às 10 horas da noite você acompanha aqui na ETV Campos Gerais o programa Lente Aberta. São programas similares, porém não idênticos. Este programa tem mais uma outra característica, a tentativa de traduzir a sociedade para ela mesma através do seu autoconhecimento, fornecendo informações para que cada cidadão possa se autogovernar. Aliás, esse é um dos pilares do jornalismo mundial. E vamos continuar com o programa de hoje com o professor Emerson Hilgenberg, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutor em Economia, que está nos explicando as origens do atual momento econômico. Professor, o senhor terminou o bloco anterior explicando o que é meta de inflação. Eu gostaria que o senhor recapitulasse de maneira muito sucinta e depois explicasse o restante do tripé da economia que foi implementado em 1999, quando usar o dólar como câmbio já não era mais viável, porque nem havia mais dinheiro para se controlar o dólar por parte do governo federal. Então, a meta da inflação e, na sequência, eu gostaria que o senhor explicasse, então, o que seria o superávit fiscal e também o câmbio variável, se é que ele realmente era variável. Então, muito rapidamente, a partir de 99, o Brasil já não tinha reservas suficientes para manter uma taxa de câmbio dentro de um patamar relativamente fixo, ou não tinha condições de encaminhar o câmbio para onde ele gostaria que fosse. Como não havia mais a possibilidade de utilizar o câmbio como âncora para os preços, passou a se trabalhar com a ideia de meta de inflação, ou seja, anunciar previamente para a sociedade que o Banco Central teria uma meta de inflação a alcançar. Para que isso fosse possível também, outras medidas acessórias vêm aí. Uma delas é a busca de um superávit primário. Porque qual é o problema? Como é que o Banco Central alcança esta meta de inflação? Qual é o instrumento que ele tem para controlar a inflação? O instrumento é a taxa básica de juros. Hoje é o que nós chamamos de taxa Selic, né? Então, esta taxa base, no sentido que ela é a base das outras taxas na economia, ela teria que ser manipulada para fazer com que a inflação convergisse para aquela meta. Na medida em que o governo tem que elevar a sua taxa de juros, né, tem que elevar a taxa de juros para fazer com que a inflação converja para uma determinada meta, o governo também é devedor, porque o governo também tem dívida pública e uma parte dela indexada a essa taxa de juros. Então, como tornar crível a ideia de que o Banco Central de fato usaria a taxa de juros para conter a inflação e não sucumbiria à sua própria fraqueza, no sentido de que será que o governo vai colocar uma taxa de juros muito alta e vai conseguir pagar essa taxa de juros na outra ponta para aqueles que estão investindo em títulos da dívida pública? Então, uma medida necessária é você manter pelo menos a dívida estacionada em termos de percentual do PIB. Porque basicamente é o que uma família faz, né? Eu tenho que manter o meu endividamento dentro de um determinado percentual do meu nível de renda. No caso do país, o nível de renda global é o PIB. Então, eu tenho que tentar fazer com que o setor público se ajuste de maneira a fazer com que a dívida pública, no mínimo, estacione. Salutar é quando ela consegue ser diminuída. Porque também o que acontece com uma família, quando eu me endivido agora para comprar um bem, eu estou usufruindo do bem, mas estou abrindo mão da minha renda futura que vai ser usada para pagar por esse bem. No caso do país, a mesma coisa. Então, quanto mais endividado o país está hoje, ele pode estar usando esse endividamento para qualquer a medida de política econômica, e aí não nos convém dizer se a medida ser adotada é boa ou ruim. O fato é que você antecipa uma receita que você teria endividamento e vai ter que abrir mão disso lá para frente. Então, na medida em que eu tenho que mostrar que eu sou capaz de utilizar a taxa de juros para conter a inflação, eu tenho que indicar que se eu precisar elevar a taxa de juros, eu terei condição de honrar esta dívida. Daí a busca por um superávit primário,
que é quando eu comparo as receitas auferidas por intermédio da tributação com as despesas, excluída da despesa justamente a taxa de juros. Então, se sobra algum dinheiro aí, esse dinheiro pode ser usado para pagar o juro, ou seja, manter a dívida no mesmo patamar, ou eventualmente diminuir. Uma outra situação aí, se eu quero utilizar a taxa de juros para conter a inflação, eu não vou mais utilizar a taxa de juros para conter câmbio. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na medida em que eu preciso utilizar a taxa de juros para conter a inflação, eu tenho que deixar com que o câmbio flutue. E, de fato, é isso que passou a ser implementado. Então, a ideia de eu ter um sistema no qual eu vou controlar a inflação por metas de inflação, ou seja, utilizando a taxa de juros como instrumento. Trabalho com a ideia da necessidade de um superávit primário para garantir equilíbrio do setor público e trabalho com a ideia de câmbio flutuante. Essas três coisas ficaram conhecidas como tripé da política macroeconômica. Qual é a ideia, então, a partir daí? Que a partir dessas três coisas, desses três fundamentos, a economia teria condições para alcançar crescimento econômico. Ou seja, na medida que eu consigo dar um cenário de maior previsibilidade para os agentes econômicos, tanto para empresas quanto para famílias, eu tenho condição de fazer com que a economia funcione melhor. Uma economia mais estável, os preços relativos vão ser estabelecidos de uma maneira mais clara. Então, eu consigo aumentar o nível de eficiência na economia na medida que eu capacito os agentes econômicos a tomar decisões com base num cenário mais tranquilo. Eu aqui vou fazer uma outra interrupção para falar um pouquinho de política agora, professor, e eu preciso apenas recapitular um momento da história que talvez alguns tenham esquecido, mas que é muito importante. Esse momento da história diz o seguinte: nós tínhamos então no Brasil o governo do PSDB e o governo do PSDB acabou não conseguindo eleger o seu sucessor. E Lula venceu as eleições de 2002. Isso gerou literalmente pânico em diversos países e pânico em muitos investidores, porque era um homem de esquerda assumindo o maior país da América do Sul e uma das maiores economias do mundo. Só que Luiz Inácio Lula da Silva acabou mantendo esse tripé e foi buscar nos quadros do PSDB um presidente para o Banco Central, que foi Henrique Meirelles. Então, Lula, no primeiro mandato, respeitou esse tripé da economia, o que fez com que todo mundo confiasse no Brasil e confiasse nessa transição democrática que o país vivia desde o fim da ditadura militar, correto? Nós passamos por um período de estabilidade na medida que o governo de Fernando Henrique Cardoso sofreu todo o desgaste dessa mudança na política econômica. Ao mesmo tempo, o candidato do grupo adversário, então o Luiz Inácio, compactuava no primeiro momento com uma agenda que sempre foi contrária a esse tipo de política. Nós tivemos, por exemplo, medidas acessórias para garantir esse equilíbrio do setor público, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual a então oposição, o Partido dos Trabalhadores, era contrário. A questão de você utilizar o juro e de você pagar juros ao setor financeiro por conta desse endividamento sempre foi uma coisa que incomodou muito a esquerda. Então, a ideia de um câmbio livre também foi uma coisa que incomodava muito. Então, o grande receio era, bom, se todas essas coisas que hoje são fundamentos são coisas que incomodam, o que virá a substituir isso e até que ponto essa substituição será, de fato, viável e possível e até que ponto essa substituição continuará a manter um cenário de estabilidade econômica. Então, até o instante em que o candidato Lula se comprometeu com esta agenda, primeiro com a chamada Carta aos Brasileiros, um pouquinho antes da eleição, e depois, logo que assumiu, como você bem colocou, chamando Henrique Meirelles para o Banco Central, isso acabou fazendo com que todos os agentes econômicos entendessem que não haveria a inflexão muito grande na política econômica e as coisas voltaram a uma certa normalidade. Em paralelo, também não vamos nos esquecer de que o próprio crescimento mundial, uma taxa que em média era de 5% ao ano, nessa época, favoreceu imensamente nossa balança comercial. Então nós tivemos uma situação na qual as commodities que o país exportava estavam em período de alta de preços, né? Um período de certa prosperidade econômica em todos os sentidos, né? A renda do trabalhador aumentou, a taxa de desemprego diminuiu,
O próprio setor público teve condições de aumentar seus gastos na medida em que, com o crescimento da economia, a receita tributária também aumentava. Agora, deixando claro, isso por dois fatores. Em primeiro, não tivemos crises internacionais durante aquele período do governo Lula e também, além disso, tivemos crescimento econômico no mercado mundial, do qual o Brasil se favoreceu. O Brasil nunca foi uma ilha nesse contexto, certo? O que acaba sendo, as duas coisas são a mesma coisa, né? Quer dizer, o crescimento só foi possível justamente por uma situação de estabilidade no mundo, né? Então, a não existência de crises fez com que o mundo conseguisse crescer, a China crescendo a 2 dígitos, né? O nosso grande comprador, por exemplo, de minério de ferro. Então, alimentos no mundo aumentando de preço. Então, tudo isso fez com que o país tivesse uma balança comercial altamente favorável, entrava muito dólar aqui, o real se valorizou, produtos importados se tornaram mais baratos, a inflação foi contida também por esse mecanismo, embora não fosse desejo do Banco Central usar o câmbio, né? Mas ele se beneficiou dessa conjuntura, o país pôde acumular reservas por conta disso, a dívida com organismos internacionais, com o FMI, por exemplo, ela foi quitada de maneira antecipada. Então o país passou a ser ter uma dívida líquida negativa, ou seja, ele poderia pagar antecipadamente tudo aquilo que devia e ainda sobraria algum dinheiro nas reservas internacionais. Então as próprias empresas cresceram, um cenário justamente por conta da prosperidade, preço de petróleo aumentou, preço do minério aumentando, quer dizer, as grandes empresas no Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, as ações em bolsa de valores subiram bastante, muita gente ficou muito feliz em ter, por exemplo, a época trocado a remuneração do FGTS por remuneração das ações da Vale, quando aposentou naquela época, teve um rendimento bastante substancial. Então, foi um cenário de relativa bonança. Aí eu vou pular para um outro período. É sempre bom lembrar também, para o público de casa, o seguinte. O governo Lula, ele tinha uma base que era muito similar à do governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso herdou um modelo criado logo depois que Collor saiu da presidência, Itamar Franco assumiu, surgiu o presidencialismo de coalizão. Fernando Henrique Cardoso manteve o mesmo modelo de presidencialismo de coalizão e o Lula não fez nada diferente disso. É sempre bom lembrar que o governo do PT não era só do PT. O vice-presidente do PT era José de Alencar, do Partido Liberal, do PL, que hoje é o PR, Partido da República. E, dentro da base de apoio do PT, tinha o PMDB, que também deu apoio para o PSDB. O PMDB é sempre camaleônico, mas, de qualquer maneira, é importante entender que o presidencialismo de coalizão não foi rompido, como aconteceu recentemente com Dilma Rousseff, que se isolou no poder. Mas essa já é uma outra história, apenas para que vocês entendam esse momento político que o país vivia também. Agora, em 2008, nós temos 2007 e 2008, temos a crise do mercado imobiliário americano. Os americanos se endividaram demais e eles literalmente não tinham condições de honrar seus compromissos e esses títulos dessas dívidas dos americanos simplesmente eram podres, ou seja, não valiam nada e esta bolha de consumo imobiliário nos Estados Unidos acabou afetando o mundo inteiro e não foi uma marolinha, afetou o Brasil também. Então veja, justamente pelo fato de que a economia até então vinha crescendo a taxas bastante razoáveis, fez com que o Estado brasileiro conseguisse, como eu havia mencionado, assumir uma série de responsabilidades que antes não tinha. Também por uma questão aí política, partidos mais à esquerda tendem a ter preocupações sociais maiores. Então, não houve só a unificação de uma série de programas do PSDB naquilo que ficou conhecido como Bolsa Família, houve a ampliação das políticas sociais, mas isso era, além de ser salutar, era possível na medida que o Estado brasileiro tinha receitas para tanto. Pois bem, chega 2008, tivemos a crise, como você mencionou, das hipotecas no mercado americano. A tendência de todos os países foi buscar se ajustar a essa nova realidade. Isso implicou numa queda brutal da atividade econômica, a própria incerteza nos mercados financeiros levou a isso, né, com aumento do desemprego, queda de renda,
por conta de toda essa incerteza nos mercados internacionais. Como todo e qualquer país, o Brasil tentou se defender disso. E tentou se defender realizando uma série de ações que são conhecidas como políticas anticíclicas, ou seja, na medida em que a economia tende a desaquecer, a desacelerar, o que é que o governo pode fazer para impedir esse processo? Então, basicamente, o que tivemos foi situações nas quais o governo renunciou a alguma parte da tributação a que teria direito, o governo procurou intensificar seus gastos e incentivar o setor privado a gastar em atividades que são multiplicadoras de emprego, o caso da construção civil, por exemplo, né? Aí o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vem com esse viés, quer dizer, de um lado eu resolvo um problema habitacional, problema social, e do outro lado, numa atividade que gera muito emprego e, consequentemente, tem um multiplicador de emprego e de renda bastante considerável. Então, se tentou, com esse tipo de política, impedir com que a queda do produto na economia fosse tão grande. De fato, isso funcionou, mas a questão é que medidas como essa são de alcance limitado. Ou seja, não podem ser tomadas indefinidamente. Eu quero recapitular 2 pontos da sua fala. O governo renunciou a tributos, né? Se eu abro mão de uma parte do meu salário, durante um tempo para ajudar a empresa na qual eu trabalho, literalmente, eu não posso fazer isso para sempre, porque as minhas despesas permanecem as mesmas, né? Então, foi basicamente isso que o governo fez, né? E se as minhas despesas permanecem as mesmas ou aumentam, vai chegar uma hora que eu vou precisar chegar para o meu patrão e dizer, olha, preciso que o meu salário volte a ser o que era, né? E preciso disso quanto antes. Para que as pessoas em casa possam entender, é mais ou menos isso, correto? De fato, então, a situação fiscal do país, ela se deteriorou. Como foi o caso de uma série de países desenvolvidos também no mundo, justamente, isto é o custo de uma política anticíclica. A ideia qual é? Por que ela tem que ser limitada? Para que o Estado tenha uma condição mínima de solvência. Então o Estado atua abrindo mão de receita, gastando mais para tentar dinamizar a economia, e na medida em que a economia se cura desse processo e passa a crescer novamente, o próprio aumento da receita tributária faz com que eu consiga recompor aquela minha situação anterior. Ao mesmo tempo, se relaxa a meta de inflação, né? O governo também, não vamos nos preocupar tanto com a inflação, porque o fundamental é que a economia volte a caminhar e volte a crescer. Essa era a intenção e o discurso naquele período, quando o governo tentou agir, para não sentir tanto os efeitos da crise internacional causada pelo mercado imobiliário norte-americano, certo? Então você teve, nesta época, junto com a crise, com essas medidas também, e nós já estamos falando aí da segunda metade do segundo mandato do governo Lula, também uma inflexão nesta ideia geral. Então, essa ideia desse tripé macroeconômico foi flexibilizada. É importante que se diga que nunca, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, houve um anúncio explícito de que nós mudaríamos o paradigma de política econômica, adotaríamos uma nova estratégia. Isso nunca foi anunciado de maneira clara. Nunca houve um comunicado oficial colocando que não, a nossa meta agora ou nossa maneira de conduzir a economia é outra. De fato, o que se adotou foi uma outra filosofia que ficou conhecida posteriormente como a nova matriz macroeconômica, mas isso não foi feito com o anúncio formal de que esse tripé teria sido abandonado. Até mesmo porque, professor, com todo respeito, não são todos que entendem de economia. A linguagem que vocês utilizam é uma linguagem hermética, fechada, e que não é de compreensão nem de quem tem curso superior e conhece um pouco do assunto. Então, médicos, engenheiros, jornalistas como eu, não vão compreender a complexidade dos termos envolvidos dentro da área de economia, que normalmente é de maior conhecimento de administradores de empresas, contabilistas e também, obviamente, economistas. Mas para que eu possa traduzir isso para o público de casa, estamos já no último bloco do programa, o que se fez foi, num primeiro momento, tentar combater a crise de 2007, 2008. Em 2008 ela se tornou mais intensa, ou seja, o mundo inteiro ficou sem dinheiro, entre aspas, né? Todo mundo se recolheu, fechou as carteiras. Mas essa política de abrir mão dos impostos, de deixar a inflação mais solta, deveria ter sido interrompida em, no máximo, 2 anos, né? Pelo que eu posso entender, ou talvez até antes disso. Daí o senhor pode me corrigir. No entanto,
Isso continuou sendo feito ao longo do governo Dilma. Parte disso porque Dilma Rousseff, Guido Mantega, que era seu ministro na época, Aloysio Mercadante, que hoje é chefe da Casa Civil, né, bem como outros integrantes de uma determinada ala do PT, acreditam muito na tese do desenvolvimentismo. E eu gostaria que o senhor explicasse de maneira rápida o que é o desenvolvimentismo, para que as pessoas em casa possam entender, que é uma teoria de muitos economistas, inclusive alguns da Universidade Estadual de Ponta Grossa concordam com ela. Esse debate, ele é um debate histórico. Nós vamos voltar aí na segunda metade do século passado. Então o debate surgiu e a terminologia surgiu daí. Havia os chamados monetaristas e os chamados desenvolvimentistas. Os monetaristas sempre acreditavam que a inflação era o produto do desequilíbrio do setor público, que para que ele conseguisse se financiar necessitava emitir moeda e, consequentemente, causava inflação. Então, sempre a ideia dos monetaristas foi de um Estado mais equilibrado, não necessariamente de um Estado mínimo. Isso é importante, depois até nós podemos voltar a esse raciocínio. Enquanto os desenvolvimentistas acreditavam que o Estado teria sim um papel indutor do crescimento econômico e que a inflação seriam como se fossem as dores deste crescimento, na medida em que todos os setores da economia não crescem ao mesmo tempo. Então haveriam gargalos produtivos dentro da cadeia de produção, e esses gargalos implicavam numa oferta menor de produtos, consequentemente aumento de preços. Ou seja, para que o país consiga se desenvolver, ele terá que necessariamente conviver com inflação maior. Enquanto os monetaristas acreditavam, não, para que o país consiga se desenvolver, eu preciso dar condições de estabilidade para que o empresariado consiga se planejar. Então esse debate vem desde esta época. Bom, agora que o senhor explicou o que é desenvolvimentismo, e a gente já explicou que a equipe do governo Dilma Rousseff tinha esta crença em particular, e Dilma Rousseff era chefe da Casa Civil no governo Lula, então ela tinha uma imensa influência sobre o presidente Lula, aquilo aparentemente deu certo no primeiro momento, isso em 2008, naquele momento da crise, como uma política anticíclica, como o senhor disse, ou seja, contra o ciclo negativo que se iniciava, mas deveria ter sido interrompida, porque você não pode abrir mão de receita para sempre e você não pode conviver com a bagunça que é a inflação para sempre, porque a inflação nada mais é do que uma bagunça. Você não sabe mais qual é o preço daquilo que você pretende comprar, porque você nem tem noção da realidade, como explicamos no início do programa. O governo Dilma Rousseff não fez isso. O governo Dilma Rousseff se empenhou em criar uma bolha de consumo no Brasil, me corrija se eu estiver errado, e essa bolha de consumo fez com que o país fosse caminhando e o governo federal gastando um dinheiro que nem mais tinha, porque a receita havia baixado em virtude da renúncia de tributos. Foi mais ou menos isso, professor? Nós adotamos uma série de medidas. Então, a primeira delas foi postergar a política de incentivo ao consumo das famílias. Tivemos, por exemplo, juntamente com esse crescimento das classes C e D, nós tivemos junto com Minha Casa Minha Vida um programa chamado Minha Casa Melhor, ou seja, passei a financiar eletrodomésticos também. Programa esse que, por sinal, foi suspenso por conta dentre outras coisas, além da falta de dinheiro, do alto nível de inadimplência. Mas tivemos, além dessa política de incentivar o consumo, uma política na qual o Estado brasileiro passou a financiar determinadas empresas aqui dentro, que eram tidas como os chamados campeões nacionais, ou seja, quais são as empresas que vão nos proporcionar uma inserção internacional maior. E a elas foi dado dinheiro subsidiado, um dinheiro a uma taxa de juros menor. As políticas sociais foram intensificadas. Então, basicamente, o que nós tivemos era um modelo do Estado, na qual nós tivemos um aumento do estado de bem-estar social, ou seja, uma tentativa de atender as camadas menos favorecidas da população com uma série de programas. Nós tivemos um aumento do estado desenvolvimentista, carreando recursos para o BNDES, capitalizando a Petrobras, porque seria um grande projeto de investimento na exploração do pré-sal, juntamente com isso colocando uma limitação num determinado conteúdo mínimo nacional nos ofertantes de serviços e de bens dessas empresas, também para tentar se induzir o crescimento aqui. Então, ao fazer isso, buscamos também, para tentar controlar eventualmente alguns desequilíbrios, além do estado de bem-estar, do estado desenvolvimentista, ter um estado cada vez mais intervencionista, atuando de maneira mais direta sobre
fixação de taxa de juros, o Banco Central perdeu o grau de independência que teve lá com o Lula. O Banco Central passou a ser mais submisso quanto à taxa de juros, na tentativa de tentar resolver um problema de taxa de juros, na tentativa de conter a inflação, contendo preços de combustíveis pela Petrobras, contendo tarifas de energia elétrica na base de um mecanismo de transferência de recursos do Tesouro para cobrir o prejuízo que essas empresas tiveram por ser obrigadas a ofertar, num primeiro momento, uma energia elétrica a preços menores. Ou seja, o Estado passou a trabalhar numa outra dimensão, tentando aumentar o bem-estar social, aumentar a ideia do desenvolvimento, aumentar a ideia da intervenção. O fato é que tudo isso precisa ser sustentável. Então, o que nós estamos esbarrando hoje, daí a palavra ajuste fiscal, é porque isso tudo tem limite. Simplificando, agora eu preciso realmente que o senhor seja muito sucinto, porque nós estamos chegando ao fim do programa e o tema dele era as origens do atual momento econômico. Fomos até o passado e explicamos para o público de casa o que gerou essa crise atual. Então, simplesmente o governo gastou muito dinheiro numa tese teórica que acabou se comprovando na prática não ser tão eficiente, porque muitas pessoas acreditam que tudo se faz com vontade política, quando em economia a matemática é mais forte que a vontade política, pelo menos é o que me aparenta ser como leigo, e se o governo gastou mais do que deveria, agora nós temos que pagar a conta. Porque se nós não pagarmos a conta, vamos voltar ao período da hiperinflação. Quer dizer, corremos esse risco, não de um momento para o outro, mas gradativamente se nada for feito. Então, é o que eu posso entender, professor, de tudo que o senhor disse até agora. Então, essa corrente desenvolvimentista flexibilizou o tripé da economia e agora Joaquim Levy tenta recuperar esse tripé com toda a sua austeridade. Só para que a gente possa citar um exemplo para o pessoal de casa, sabe a conta de luz? Aquela que está mais cara? Pois é. O governo praticamente emprestou dinheiro para essas empresas, ou, melhor dizendo... De fato emprestou. Exato, né? Então, o governo literalmente fez com que elas reduzissem a tarifa de energia elétrica durante um intervalo de tempo, para que depois elas aumentassem essa tarifa e recuperassem o tempo perdido financeiramente falando. Simplificando, o governo emprestou o meu dinheiro, o seu dinheiro, para que depois as empresas que fornecem energia elétrica pudessem cobrar a conta, não do governo, mas de quem usa a energia elétrica, eu ou você. Esse tipo de política é que foi implementado nesses últimos anos, certo, professor? Juntamente com uma série de outras políticas que nós falamos, por exemplo, da ideia do superávit primário. Vários artifícios contábeis foram colocados e culminaram nas hoje conhecidas como pedaladas fiscais, para se tentar maquiar esses números. Ou seja, nós passamos a conviver com uma inflação batendo e muitas vezes superando em determinados intervalos de tempo o teto da meta, ou seja, abandonamos o sistema de metas de inflação, ainda que não formalmente, mas toleramos uma inflação mais elevada. Trabalhamos com o setor público em desequilíbrio talvez muito maior do que aparentaria ser, porque esses números foram maquiados, e para tentar, e como essas duas variáveis estavam em desequilíbrio, a inflação tendia a aumentar, e isso foi contido também por uma política de intervenção no câmbio, ou seja, todas aquelas três grandes variáveis foram, de certa maneira, abandonadas em favor de um Estado com um papel maior no sentido de tentar buscar um modelo alternativo para isso, que nunca foi anunciado de maneira muito clara e que, infelizmente, não proporcionou os efeitos desejados. É importante colocar aí que isso trata de uma análise, de uma torcida. Torcemos todos para que um governo vá bem, porque, independentemente do seu viés político e ideológico, o governo indo bem, a economia também vai bem e todo cidadão também vai melhor. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui nesta primeira edição do Lente Aberta. É claro que nós não destrinchamos tudo o que gostaríamos. Agradeço profundamente a sua participação no programa de hoje. Muito obrigado. E a você que está em casa, o programa e o apresentador, eu não tenho nada contra os desenvolvimentistas. Acho que toda teoria é boa. A teoria orienta a prática, mas a prática corrige a teoria. Nada contra o PT, tenho muitos amigos no Partido dos Trabalhadores, e nada contra Dilma Rousseff. Se trata simplesmente da realidade. E a realidade, como diz um amigo meu, é uma senhora caprichosa e vingativa. Portanto, temos hoje, infelizmente, que provavelmente arcar com mais o imposto, sim, porque senão nós vamos correr o risco de voltar ao período da hiperinflação. Agora, tudo isso
por culpa de um projeto de perpetuação no poder e também por culpa da incompetência em reconhecer que as convicções pessoais não são mais importantes do que aquilo que se apresenta de fato ao país. Voltamos na semana que vem.